Graças a Deus. Livro de Levítico, capítulo 23, versículo 6, diz assim: E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Senhor, eu peço agora em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo venha me usar para ensinar a tua palavra para o teu povo que aqui está, Senhor. Que eu diminua, que eu desapareça, mas que o Senhor apareça e que o Senhor fale. Querido Deus, nos ensina a tua palavra e nos ajude a pôr em prática na nossa vida, pois só aprendermos de nada serve. Temos que aprender e colocar em prática, para que possamos te adorar cada dia melhor, para que possamos te servir cada dia melhor. Pai querido, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo esteja dirigindo essa palavra. Que assim seja. Amém. Amém? Graças a Deus, pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem. Como vocês já sabem, né? Então, toda terça-feira eu estou falando sobre uma das festas judaicas, ou as solenidades do Senhor. No domingo da ceia, então, eu expliquei um pouquinho de cada uma e falei a respeito das trombetas, mas falei bem pouquinho, né? Então vai chegar o dia ainda que eu vou explicar melhor a festa das trombetas, porque eu estou indo na sequência. Terça passada, eu expliquei sobre a festa da Páscoa, o significado e como que Jesus cumpriu, né, essa festa da Páscoa. E hoje, então, nós vamos falar sobre a festa dos pães asmos. O que é essa festa, o porquê dela e como que nós devemos praticá-la. Amém, irmãos? Então, veja só, para você se lembrar, elas são 7 festas. Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Essas 4 Jesus já cumpriu na sua primeira vinda. Amém? Estão lembrados, irmãos? Então, são 7, eu falei 4. Então, faltam ainda trombetas, expiação ou Yom Kippur e tabernáculos. Então, essas outras 3 festas que falta Jesus cumprir ainda, ele vai cumprir na sua segunda vinda. Ou seja, no dia do arrebatamento, ele vai estar cumprindo a 5ª festa, que é a festa das trombetas. Tá? Aí, no período da grande tribulação, vai estar acontecendo o período da expiação, o Yom Kippur. E no período do milênio, então, a festa de tabernáculos ou Sucote, que é onde Deus vem morar, né, com os salvos, com o povo dele. Então é o milênio onde o Senhor Jesus vai estar governando aqui na terra, através da cidade de Jerusalém, todo o planeta. Amém, irmãos? Então olha só, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. 4 Jesus já cumpriu. Páscoa, pães asmos, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. E faltam 3, trombetas, expiação e tabernáculos. Eu falo bastante para você memorizar. Amém? Acho que vocês já estão sabendo bem. Então, hoje nós vamos falar a respeito da segunda festa, que é pães asmos. O que é isso? Festa dos pães asmos. Ali, Levítico 23:6, que nós lemos, diz assim: E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Essa festa também chamada de Ag HaMatzah, né?
acontece no dia 15 do mês de Nissan. Lembram que terça passada eu falei para vocês que a festa da Páscoa acontece todos os anos em Israel no dia 14 de Nissan, que é o mês deles. Mas para nós aqui, então, são os nossos meses entre março e abril. Amém? Então, olha só. Essa festa dos pães asmos, ela é grudadinha com a festa da Páscoa. Porque dia 14 de Nissan, 14 e 15 é Páscoa. Mas no 15 já é também a festa dos pães asmos. Então é junto, é praticamente junto, certo? E por que então pães asmos? Pães asmos significa, irmãos, pão sem fermento. O pão sem fermento é o pão asmo que a Bíblia nos fala. Por que que Deus então mandou que o povo de Israel, depois que ele tirou, esse texto aqui, irmãos, é na saída do povo de Israel do Egito, quando Deus livrou o povo de Israel da mão do faraó, né? Então a Páscoa foi a festa que eles fizeram lá o sacrifício do cordeiro, passaram o sangue nas portas, para que quando o Senhor viesse matar os primogênitos daqueles que não estavam cobertos pelo sangue do cordeiro, né, iriam morrer. Mas o povo judeu então fez o sacrifício do cordeiro, segundo tudo que Deus orientou para Moisés, passou o sangue dos lados e em cima na porta, e então naquela casa onde tinha o sangue não morreu ninguém. Que eram os primogênitos que morreriam, tanto dos seres humanos quanto dos animais. Mas dos judeus, então, do povo hebreu, não morreu nenhum, porque eles obedeceram a Deus e fizeram, então, aquele sacrifício do cordeiro e passaram o sangue. Que o sangue era o símbolo do sangue de Jesus hoje que nos cobre. Eu falei terça passada que você que serve a Deus, você é coberto pelo sangue de Jesus. E se você ainda não pediu para Jesus te cobrir com o seu sangue, peça. Porque o sangue de Jesus nos protege, nos livra e nos guarda. Guarda tudo que nós temos. Ore na porta da tua casa. Eu faço isso sempre na minha casa. Senhor, cobre tudo que eu tenho com o teu sangue. Cobre a minha vida com o teu sangue. Nós precisamos da proteção do sangue de Jesus. Então o sangue desse cordeiro aqui da festa da Páscoa era o símbolo do sangue de Jesus hoje que nos cobre e nos guarda. Amém, irmãos? Então veja só, aí eles fizeram essa celebração do cordeiro e Deus já disse, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos. Então logo em seguida, grudadinho com a festa da Páscoa, vem a festa dos pães asmos. Eles foram retirados por Deus do Egito, da escravidão. E aí então, quando eles estavam saindo, do Egito, eles não poderiam levar pão preparado, assado, porque estragaria muito rápido. Então Deus orientou Moisés e disse assim, pão sem fermento. Diga para as mulheres fazerem pão e não levarem, não colocarem levedar, não levedar a massa. Quer dizer, não pôr para crescer. Por quê? Porque o fermento aqui estava representando o pecado, toda a idolatria, toda a sujeira, a imoralidade, o pecado que tinha no Egito, que eles estavam sujeitos a tudo aquilo. Então estava representando isso, mas também porque Deus sabia que eles iam ficar um tempo caminhando, para saírem do Egito até atravessarem o Mar Vermelho. E Deus disse assim, não vai dar tempo essa noite para vocês assarem os pães, primeiro pôr para crescer, o levedar, para depois assar, não vai dar tempo. Então não façam com fermento. Porque se vocês fizerem com fermento, nessa caminhada que vocês vão fazer até atravessar o Mar Vermelho, vai estragar. Então não coloquem o fermento no pão, para que vocês possam ter o que comer nesse espaço de tempo, enquanto vocês vão estar caminhando
ali para saírem do Egito. E Moisés passou isso para o povo e o povo fez. Então veja só, as mulheres não colocaram o fermento no pão nessa noite aqui que Deus deu essa ordem para eles saírem do Egito. Porque daí o pão não levedado, elas poderiam por assar, né, o pão. E elas usavam várias formas de assar o pão naquela época, porque ainda não existia forno, micro-ondas, não existia forno elétrico, não existia fogão a gás, né? Então elas colocavam na própria areia, no calor do deserto, ou também sobre pedras, que elas faziam fogo embaixo, aqueciam as pedras, e quando tiravam as cinzas, então ao redor, colocavam a massa ali e o pão assava. Então era assim que elas faziam, né? Porque na caminhada não tinha tempo de construir um forno, de fazer alguma coisa para assar o pão. E Deus disse então que se elas colocassem fermento no pão, o pão iria se estragar mais rápido na caminhada deles, porque no deserto, muito quente, tudo estraga muito rápido. E dessa maneira, então, a massa iria durar mais. E elas, então, não colocaram o fermento, e a partir dessa ordem de Deus, então, começou a ser cumprida essa festa em Israel, de comer pão sem fermento. E o fermento daquela época, irmãos, as irmãs sabem bem aí o fermento que a gente usa hoje, né? O fermento royal, o fermento Fleshman, né? Não existia naquela época. O fermento era pego uma quantidade de farinha e era colocado água naquela farinha e deixado ao ar livre, até que aquela farinha começasse a levedar, né? E daí, quando estava pronto aquele fermento, então que aquela farinha já tinha, a gente pode dizer que praticamente estragado, né? Porque o fermento daí estragaria aquele trigo, aquela cevada, o pão deles, a farinha deles. E aí, então, elas pegavam aquilo, levavam para dentro da sua casa, da sua tenda, e colocavam na massa do pão. Mas nessa noite aqui, então, Deus disse, vocês não vão pôr fermento no pão. E uma coisa curiosa que Deus, que a Bíblia nos informa também, que a história nos informa, é que quem inventou o fermento foram os egípcios. Então, olhe mais uma ligação do porquê que Deus disse, vocês não vão usar fermento. Porque eles estavam no Egito. O Egito representa o pecado, o mundo, o faraó representa Satanás. Né, hoje para nós. E lá na época, então, eles estavam totalmente contaminados pelo pecado que tinha no Egito. E aí Deus disse, não use fermento. Quer dizer, se livre de tudo que faz parte do Egito. Tire o pecado das vossas vidas. Né? E elas, então, não colocaram fermento no pão, na massa do pão, aquele dia, e levaram então só a massa sem crescer, sem levedar, para que durasse mais tempo na caminhada deles, para eles terem o que comer enquanto estavam caminhando. E o significado então do pão sem fermento, essa é a parte histórica, né, do porquê que Deus quis que eles não colocassem o fermento. Mas quando a gente olha para a parte espiritual, nós sabemos que é para se livrar do pecado. Porque o fermento significa o pecado. Então Deus disse que nós hoje temos que nos livrar do fermento. E eles naquela época tinham de se livrar do fermento, do pão, para representar que eles estavam se purificando, saindo do Egito onde tinha muito pecado. E mesmo porque quem inventou o fermento foram os egípcios. Claro até aqui, irmãos? Amém? Então, veja só. Depois dessa festa, então, dessa noite, né, vamos dizer assim, dessa primeira festa, o povo judeu, ele continua fazendo essa celebração, todos os anos. E eles têm um costume, a família judia, né, eles têm um costume de fazer essa festa ficar mais atraente para as crianças da família.
A família em si, olha só como acontece. Por causa dessa ordem de Deus, eles começam, hoje, né? Porque quando eles saíram do Egito foi feito isso então, mas eles não puderam limpar as suas tendas. Isso depois começou a acontecer e hoje ainda acontece. Quando está perto da Páscoa, uns dias antes da festa da Páscoa, eles já começam a se preparar para essa festa dos pães asmos. O pai e a mãe da família pegam uma escovinha pequena, e vão em cada cantinho da casa, assim, com aquela escovinha. É uma limpeza muito grande. Para retirar qualquer migalha de fermento ou de pão com fermento que esteja dentro da casa. Então, eles têm que fazer uma limpeza, isso eles ainda fazem hoje, eles têm que fazer uma limpeza completa em todos os cômodos da casa, em todos os armários, em tudo. Hoje, né, naquele tempo não existia, mas hoje eles já fazem essa limpeza na geladeira, no fogão, na pia, em tudo quanto faz parte da casa. Até nos armários das roupas, eles vão com essa escovinha bem pequenininha e tiram tudo que possa ser poeira, sujeira, porque ali pode ter um pedacinho de fermento, ou de um pão que tenha sido feito com fermento. Então, eles fazem isso até hoje. E a família daí então, né, a família judaica, o pai da família, ele faz o tipo de uma brincadeira com as crianças para envolver toda a família nessa festa, porque o povo judeu sempre tem o costume de passar conhecimento para os filhos através da palavra. Então, a lei oral. Eles vão contando para as crianças tudo o que Deus faz. E através dessa brincadeira que eles também contam para as crianças. Quando as crianças perguntam, por que vocês estão fazendo isso? Indo com essa escovinha, com essa vassourinha, como se fosse uma vassourinha pequenininha, que eles vão em cada canto da casa, em cada canto dos armários. Aí o pai diz assim, porque Deus nos tirou do Egito e Ele disse para nós não ficarmos com o fermento do pecado. Então, isso é passado de pai para filho no povo judeu. E a brincadeira que eles fazem, então, é que o pai pega pedaços de pão feito, ali preparado para essa festa, coloca num pedaço de pano e esconde na casa. E aí as crianças têm que sair procurando esse pedaço de pão. É uma alegria para eles quando eles encontram esse pedaço de pão que o pai encontrou. E a respeito dessa brincadeira, essa semana, aliás, já faz mais tempo, acho que quase um mês eu estava estudando sobre isso. Essa semana eu li de novo, né? Mas eu vi um estudo de um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Gabriel de Oliveira Porto. E ele explicou melhor como funcionava essa brincadeira. Ele disse assim, que eles colocavam em uma sacola, né? Em 3 partes. Imaginem um saquinho de pano que é dividido em 3 partes. Com pano, essas divisões. E em cada divisão dessa, o povo judeu coloca um pedaço de pão sem fermento ali. E no momento que eles vão celebrar essa festa dos pães asmos, o pai pega essa sacola da unidade, como é chamada, sacola da unidade, e pega o pedaço do pão que está no meio do pão asmo, pão sem fermento. Por quê? Porque para o povo judeu, essa sacola da unidade, eles colocam um pão, aí vem a divisão do pano, o outro pão, a divisão e o outro pão. Que, para vocês entenderem, a gente fala pão, a gente pensa que é um pão grande, né? Não, o pão sem fermento, então como ele não cresce, sabe aquelas bolachas salgadas, como é que é? Cream cracker? Acho que é esse o nome, né? Aquelas bolachinhas salgadas, água e sal, é bem daquele tipo, o pão sem fermento, só que maior. E aí eles colocam, então,
um pão asmo em cada uma dessas divisões dessa sacola da unidade. E o povo judeu, porque eles ainda, a maior parte ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, então eles não olham para essa festa como se fosse o símbolo do sepultamento de Jesus. Mas eles colocam esses pedaços de pão representando os patriarcas, que são Abraão, Isaque e Jacó. E o pão do meio é justamente o pão que representa o Isaque. Por quê? Porque Isaque é o símbolo do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estão entendendo? Tudo na Bíblia tem ligação, irmãos, não tem nada ali sem motivo. E aí então, ó, só que para nós, como cristãos que já aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, essa sacola da unidade representa a Santíssima Trindade. Porque, então, o primeiro pão representa o Pai, o pão do meio representa o Filho, Jesus, e o terceiro que fica embaixo representa o Espírito Santo. Então, representa a Santíssima Trindade, as três pessoas da Trindade. Mas para os judeus que ainda não aceitaram Jesus como o Messias, representa os patriarcas. Só que eles, sem saber, eles pegam justamente o pão do meio, que para eles é Isaque, mas que é símbolo de Jesus. E na hora da ceia, então, da celebração dessa festa, o pai pega o pão, justamente o pão do meio, que para eles é Isaque, representa Isaque, mas que na Bíblia, biblicamente, representa Jesus. E o pai pega esse pão, então imagine uma bolachinha salgada bem grande. É assim o pão sem fermento. Ele pega, tira o pão do meio dessa sacola, quebra e serve. Só que daí ele pega um pedaço desse mesmo pão, enrola em um lenço, um pano, e esconde na casa. E daí quando ele esconde na casa, os filhos saem procurar. Aí que está a brincadeira de os filhos procurarem o pão. E quando o filho que acha, né, porque geralmente o povo judeu é de família grande, então é muito difícil ter só um filho. Mas se tem só um filho, quando o filho achar, né? Mas o filho que acha, então, esse pedaço de pão enrolado nesse pano, ele tem direito a um presente. E o pai daí pega e dá um penhor para o filho que acha. Como assim? Se o filho que achou o pedaço de pão diz assim, eu quero uma bicicleta, ou eu quero uma bola, eu quero uma roupa nova, seja o que for que o filho pedir, o pai não vai dar o que o filho pediu naquele momento, mas ele entrega um penhor. Sabe, ele pode dar algum objeto, dizendo assim para o filho, eu garanto que mais tarde eu vou te dar esse prêmio, porque é a recompensa. Ele pode dar um anel para o filho, ele pode dar uma moeda, ou qualquer outro objeto que represente que o filho tem direito ao presente, porque ele achou o pão escondido. E o que isso significa para nós? Olha só, você pode pensar, mas isso aí não tem nada a ver para nós. Tem tudo a ver. Porque esse pão que o pai pega do meio da sacola da unidade é Jesus, representa Jesus, né? Então, quando o pai quebra esse pão, serve um pouco e esconde o outro pedaço, está representando o que aconteceu com Jesus, porque ele cumpriu a festa dos pães asmos no seu sepultamento. Na Páscoa, ele cumpriu morrendo. Nos pães asmos, ele cumpriu quando ele foi sepultado. Por quê? Porque Jesus foi enrolado em lençóis e foi colocado no túmulo. Então, ele foi escondido da vista dos discípulos e da vista das pessoas da época. Então, é o mesmo que o pai faz com o pedaço de pão. Estão entendendo, irmãos? Amém? Tudo tem ligação. Então, assim, ó, aí o filho achou esse pedaço de pão, ele tem direito ao que ele pedir, ele tem direito à promessa do pai. Como isso funcionou para Jesus cumprir essa festa?
Quando Jesus, depois que ele ressuscitou, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. No dia de Pentecostes, Jesus deu o presente para os discípulos. Porque no dia que eles encontraram Jesus, que Jesus ressuscitou, eles descobriram o pão sem fermento. Eles acharam o pão sem fermento. Estão entendendo, irmãos? Às vezes pode dar uma confusãozinha na cabeça, eu não sei se é porque eu já estudei tanto que fica fácil de explicar, mas depois, se você não entender, me pergunte que eu te explico bem. Então, assim, ó, no momento que Jesus foi sepultado, ele foi escondido. Aconteceu com ele o que aconteceu com aquele pão que o pai enrola num lenço e esconde. Ele foi escondido no sepulcro, os discípulos não viram ele por 3 dias. E por esses 3 dias, então, Jesus ficou longe deles, significando que o pão estava escondido. No momento que o filho acha, ele recebe a promessa do pai. Você pode pedir o que você quiser que eu te dou. E quando os discípulos depois entenderam que Jesus tinha ressuscitado, eles receberam a promessa. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A promessa que Jesus cumpriu, então, de dar esse presente, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é o presente que Jesus nos deu. Amém, irmãos? É o Espírito Santo. Ele é o presente. Jesus nos deu esse penhor. Ele disse assim, ó, vocês vão ficar lá em Jerusalém, para os discípulos. E daí vão receber o presente. E hoje, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós encontramos aquele pão sem fermento. Porque o pão sem fermento significa que não tem pecado. Jesus nunca pecou. Lembram que eu falei terça passada? Que Jesus nunca pecou, porque se ele tivesse pecado, ele não teria ressuscitado, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus ressuscitou, ele nunca pecou. O diabo fez de tudo para que Jesus pecasse. Mas Jesus não pecou, nem em pensamento, nem em palavras, nem em atitudes, nada. Por isso ele pôde ressuscitar, porque ele não tinha o salário do pecado ali cobrando ele, que era a morte. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, esse presente de encontrar o pão sem fermento, que representa Jesus, que é sem pecado, é o Espírito Santo que veio para nós no dia de Pentecostes. No dia que a igreja foi fundada. Amém, irmãos? Mais detalhe importante para você observar como na Bíblia tudo fecha, tudo encaixa. Esse pão asmo, que representa Jesus, porque é sem fermento, ou seja, sem pecado, porque na Bíblia o fermento representa pecado. Então esse pão, para ele ser feito, olha só, as mulheres colocavam lá, né, para assar o pão em cima da pedra, ou diretamente na areia quente do deserto. Mas depois eles tinham é claro que nessa saída deles, né, eles improvisaram. Mas depois eles usam uma grelha para fazer esse pão asmo. Lembram que terça passada eu falei que o cordeiro da Páscoa também era colocado sobre uma grelha, com as patinhas abertas, que representava a cruz, né, onde Jesus iria morrer. O cordeiro estava ali nessa grelha. E esse pão asmo também, ele é feito nessa grelha. E essa grelha, ela deixa marcas, porque ela tem, como que eu vou te explicar? Como se fosse ferrinhos, que deixa a marca na massa. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, quando morreu na cruz por nós, ele foi totalmente marcado, ou seja, o seu corpo foi rasgado, o corpo de Jesus foi feito em tiras, né? Ficou carne moída mesmo. Então esse pão asmo, ele é todo marcadinho, de marcas profundas assim, que a pessoa enxerga essas marcas, representando o que Jesus sofreu na cruz, as marcas que ele levou por nós. E esse mesmo pão asmo, a pessoa que está assando esse pão, ele pega um objeto de ponta, um objeto pontiagudo, assim com uma pontinha fina, e fica furando a massa enquanto está sendo assado, para evitar que crie alguma bolha, para evitar que em alguma partezinha do pão
ele fique levedado. Então foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi moído, Jesus foi furado por nós, quando o soldado furou o lado de Jesus, que saiu água misturada com sangue. Então esse pão asmo é o símbolo do Senhor Jesus. Pão sem fermento. Tudo que Jesus fez, ele fez e cumpriu cada exigência dessas festas que Deus tinha passado para Moisés. Quer ver? Vamos ler capítulo 53 de Isaías, para você entender bem como que Jesus ficou, para ele representar então esse pão asmo, né? Isaías capítulo 53, versículo 5. Todo esse capítulo fala de Jesus, mas vamos ler o 5, que diz assim, ó: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As pisaduras de Jesus representam as marcas de Jesus, o que ele sofreu por nós. A pele dele foi rasgada com o chicote, a pele dele ficou moída por causa de 39 chicotadas, né, que ele levou para poder sofrer no nosso lugar e nos dar a salvação. Então veja só, o pão asmo é assim, ele fica marcado. É como se fosse uma bolacha salgada bem grande e cheia de marquinhas. A bolacha salgada é assim, né? Ela tem umas marquinhas assim. Imagine então, o pão asmo, ele é todo marcadinho e a pessoa ainda fica lá furando e fica as marcas da grelha, para representar essas pisaduras aqui, esse castigo que Jesus levou sobre ele, que era o nosso pecado, que devia ser nosso esse castigo, mas Jesus levou sobre ele. Amém, irmãos? Amém? Então veja só, Jesus cumpriu tudo que Deus tinha exigido nessas festas, e por isso então o pão asmo representa o sepultamento de Jesus. Porque o pão sem fermento quer dizer sem pecado. Jesus nunca pecou. O pão escondido nessa tradição dos judeus, o filho encontra, até nisso se cumpre a palavra de Deus, porque Jesus, então, quando morreu, ficou escondido dentro do sepulcro por 3 dias, né? Ele não ficou sendo visto por ninguém, e a palavra de Deus nos diz que ele desceu na região dos mortos. O que Jesus foi fazer na região dos mortos? Aqui tem muita gente que confunde, que diz que Jesus foi no inferno para pregar para aqueles que estavam lá sem salvação, mas não foi isso, irmãos. Jesus desceu na região dos mortos para mostrar para aqueles que tinham morrido antes da sua vinda que ele tinha vencido. Como assim? Aqueles que morreram antes de Jesus nascer, como homem, eles morreram salvos porque creram no Messias que viria. Então, para esses, Jesus foi lá e disse, vocês morreram na esperança de que eu viria para resgatar a alma de vocês. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que eu venci, que eu resgatei vocês, né, do mal, da morte. Então, ele foi lá para mostrar isso. E na região dos mortos, dos que não eram salvos? Jesus foi lá para dizer, vocês não creram, e eu estou aqui hoje para mostrar o que vocês perderam, porque eu venci. Então veja só, eu já expliquei aqui para vocês que o castigo pior do inferno, irmãos, não é o sofrimento físico. Esse é muito grande, ninguém queira, porque é fogo literal, é fogo queimando. Mas o que vai castigar mais as pessoas no inferno é saber o que elas perderam. É a consciência que nunca vai deixar de existir. Então essa dor de saber o que perderam é um sofrimento
inexplicável. Então, né, os historiadores, os teólogos, os estudiosos da Bíblia dizem assim, que Jesus desceu na região dos mortos, mostrando para os que tinham morrido, crendo nele, que estavam salvos, dizendo, ó, eu estou aqui, salvei vocês, consegui, venci. E para os que não creram nele, que morreram sem salvação, ele foi lá para mostrar, ó, vocês perderam essa bênção, eu venci. Para aqueles que morreram não crendo. Claro isso, irmãos? Amém? Então Jesus cumpriu tudo. Então nesses 3 dias que ele ficou no sepulcro, ele desceu na região dos mortos. Mas não pense que Jesus foi no inferno tomar a chave da mão do diabo, como a maior parte dos pastores falam por aí. Não é verdade. Para começar, o diabo não está no inferno ainda. Não tem nenhum demônio no inferno ainda, porque eles estão por aí incomodando o povo. Eles vão ser lançados, tanto o diabo quanto todos os demônios, eles vão ser lançados ainda no inferno, no dia do juízo final. Mas agora eles não estão lá. O diabo nunca foi no inferno. Ele sabe que ele está condenado, que ele vai para lá, mas ele ainda não foi. Então, tem gente que ensina que Jesus desceu lá no inferno para tomar a chave do inferno da mão do diabo. O diabo nunca teve essa chave. Ele nunca foi para lá. A chave representa a autoridade. E Jesus falou, foi-me dada toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Então, Jesus tem autoridade, tanto na terra quanto no céu e no inferno. Jesus é quem manda no inferno, não é o diabo. O diabo vai para lá para sofrer. Não para castigar ninguém, ele vai sofrer. Junto com aqueles que forem para lá. Mas então, ó, na festa dos pães asmos, representa isso, irmãos. O sepultamento de Jesus. Ficou entendido isso? Amém? Então, a Páscoa, a festa da Páscoa, representa a morte de Jesus. Aí, festa de pães asmos representa o sepultamento, quando Jesus foi sepultado. Por que é grudadinho? Porque logo em seguida que Jesus morreu, ele já foi sepultado. Então, a festa dos pães asmos é grudadinha na festa da Páscoa. E depois, semana que vem, terça-feira que vem, em nome de Jesus, então eu vou estar falando para você da festa das primícias. O que é a festa das primícias? É quando Jesus ressuscitou. Então é uma pertinho da outra, porque Jesus morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Então Jesus cumpriu todas. E depois ele ainda já cumpriu o Pentecostes, quando ele enviou o Espírito Santo. Então são as 4 que ele já cumpriu. Mas semana que vem eu falo para vocês a respeito das primícias e na outra terça de Pentecostes. E daí na outra ainda, né, na sequência, aí eu vou explicar, bem explicado, as trombetas que eu falei um pouquinho domingo da ceia, depois expiação e depois tabernáculos, que é o que ainda Jesus vai cumprir. Quando que ele vai cumprir? No arrebatamento da igreja. Então nós podemos ter certeza que assim como Jesus cumpriu essas 4 primeiras, item por item, detalhe por detalhe, não deixou passar nada, ele também vai cumprir essas que faltam. E a próxima a ser cumprida, então, é a festa das... Não, aqui que Jesus ainda vai cumprir é a festa das trombetas. Então, olha só. Jesus vai cumprir, o arrebatamento está para acontecer. A festa das trombetas em Israel acontece do dia... no 7º mês deles, que para nós aqui é o mês de setembro e outubro, no mês de Tisri, que é o mês deles lá, o 7º mês. E para nós aqui é setembro e outubro, né? Então Jesus vai cumprir essa das trombetas no arrebatamento. E a festa desse ano lá em Israel acontece do dia 20 ao dia 24 de setembro aqui para nós. Então, como eu falei no domingo da ceia, eu não posso afirmar que Jesus venha esse ano, mas pode ser que seja esse ano, na festa das trombetas, porque o arrebatamento vai acontecer em uma das festas das trombetas. Por isso nós temos que estar preparados. Você já parou para pensar? Se Jesus vem esse ano, para nós aqui é setembro, nós agora estamos em julho, está pertinho, né? Mas eu não estou dizendo que ele vem esse ano, tá, irmãos? Eu não posso afirmar isso, ninguém pode.
Pode ser na do ano que vem, na do outro, mas o que a gente vê pelo estudo da Bíblia é bem possível que seja esse ano. E como eu disse domingo, maravilha se for, eu quero que seja esse ano. Estou esperando muito que seja esse ano. Mas eu não posso afirmar que seja. Mas então assim, ó, Jesus vai cumprir e nós temos que estar preparados. Amém, irmãos?